Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. 1 João 4, versículo 1 ao 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Amém? A gente tem que começar a entender um pouco mais a palavra de Deus. João, quando ele escreve as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João já não, alguns historiadores dizem que João já não estava em Patmos. Deixa eu tentar colocar numa cronologia aqui para vocês. Todos os livros do Novo Testamento, tirando as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, eles aconteceram entre os anos 30 e 70 depois de Cristo, mais ou menos. Ok? Então, de 30 depois de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, tudo que você vê no Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Lucas, inclusive, tem quem fala que Lucas, as cartas que Lucas escreve, era uma tentativa de justificar Paulo para que Paulo fosse liberto. Se você pega Lucas escrevendo, e há uma história, depois você pode pesquisar, de um homem que tentou refutar o livro de Lucas. Por fim, ele descobriu que o livro de Lucas tinha mais precisão histórica do que os livros da época. As informações que o livro de Lucas traz, elas tinham mais precisão do que outros livros da época. Tá? E esse rapaz acabou se convertendo. E, voltando. Então, todas as cartas foram escritas antes do ano 70. Marca bem essa 70 depois de Cristo. Só que as cartas de João vieram depois. A gente vê o livro de Apocalipse. Ele estava em Patmos. E vem 1ª, 2ª, 3ª João, que ele escreve depois que ele sai. Já em Éfeso, perto do ano que ele iria descansar no Senhor, ele escreveu essas cartas. E ele fala algo interessante no final do versículo 3, do capítulo 4. Ele fala que o espírito do anticristo, o quê? Já está. Já parou para pensar na gravidade do que ele está dizendo aqui? O espírito do anticristo já estava agindo na terra. Mas que história é essa? Para a gente entender isso, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos fala sobre o espírito do anticristo. Sobre o anticristo. E nós, como igreja, precisamos ter entendimento e conhecimento sobre isso, para que nós não venhamos ser enganados no final. Você vê que ele traz uma carta de alerta, um trecho de alerta. Cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Pastor, o que significa o espírito do anticristo? Vamos entender? Tudo isso começa lá em Daniel. Daniel, no capítulo 9, a palavra de Deus ela vai falar assim. Daniel, capítulo 9, versículo... Vamos ler, acho que o versículo 25, deixa eu confirmar. Daniel 9, 25, presta atenção. Daniel está falando sobre a profecia das 70 semanas, as quais fala sobre um período de tempo corrido de 490 anos, os quais 483 anos já se cumpriram. Presta atenção. Cada semana é 7 anos. Então ele fala assim, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da porta para restaurar Jerusalém, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas. Sou bom de conta de cabeça, mas nem tanto. Vamos lá.
As ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele está falando do quê? Que desde o livro de Neemias, Esdras, Neemias, até Jesus se passaria aproximadamente 483 anos. Só que ele não fala do nascimento de Jesus. Ele fala da morte de Jesus. E aí ele continua no versículo 26, presta atenção. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias vai ser retirado. E ele subiu aos céus em Atos, no capítulo 1. A gente vê, os anjos falam: homens galileus, por que estão olhando para o céu? O Jesus que vocês viram subir há de voltar da mesma forma que vocês viram subir. E aí ele continua dizendo o quê? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Aí no versículo 27 ele vai falar dos últimos 7 anos. Ele firmará uma aliança por uma semana e a romperá no meio do caminho. Ali, ó, por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que Daniel está falando? Está falando o seguinte: olha, depois que o Messias for tirado, depois que Jesus subisse aos céus, Daniel fala assim: o espírito, o povo do anticristo, o povo do príncipe que há de vir. E aí eu não estou falando de uma nação ou de um reino, eu estou falando sobre o povo que não segue a Deus. E por que eu estou frisando o ano 70 depois de Cristo? Porque no ano 70 depois de Cristo, versículo 26, coloca de novo aqui. No ano 70, como está escrito aqui, ó, destruirá a cidade e o santuário. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida. O templo de Deus foi destruído. E desde lá, aquilo virou um caos. Quando João ele escreve as cartas, já haviam passado 20 anos que o templo de Deus havia sido destruído. Quando João escreve as cartas, já havia passado 20 anos que a assolação já havia começado. Quando João escreve essa carta, já havia 20 anos que o espírito do anticristo estava agindo sobre a terra. E se você reparar na palavra de Deus, vai mostrar que ao longo dos anos, você repara na história, ao longo dos anos, o que nós mais tivemos foram anticristos na terra. Pessoas que perseguiram e mataram os cristãos. Pessoas que por pouca coisa lançou cristãos em arenas com leões, lançou cristãos em touros de bronze. Não pesquise sobre isso, é horrível. Lançou cristãos em tachos de piche. Mataram cristãos crucificados, apedrejados, cabeça cortada e tudo mais que você imaginar. Uma das maiores provas que o evangelho é verdade é que se não fosse por Deus não existiria mais judeu na terra. E a outra verdade é que ninguém morre por uma mentira. Não faz sentido você morrer por uma coisa que é mentira. Ninguém faria uma palavra mentirosa e daria a sua vida por ela. Mas nós damos a nossa vida porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus vai nos mostrar o que vai acontecer nesse meio. Jesus nos dá uma breve explicação em Mateus no capítulo 24 de como seria o período que o espírito do anticristo iria trabalhar na terra, preparando o caminho para que o anticristo viesse. Mateus capítulo 24, deixa eu ver o versículo que a gente vai começar a ler, que ele praticamente todo vai falar sobre isso. Vamos ler do versículo 5 mesmo, acho que... Vamos ler o 4, vai, ele fala assim, ó. Versículo 4, Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Né? Cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, nem estamos ouvindo sobre isso, né? Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Nós não está falando de hoje, não, está falando de há uns 100 anos atrás. Continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha que interessante. Jesus ele fala que esse caos, ele não é o fim, ele é a preparação do fim. Certa vez em um filme eu ouvi uma seguinte frase. Essa frase martelou na minha cabeça. Não foi por um dia, uma semana, mas até hoje ela martela na minha cabeça. Fala assim: nós produzimos um mundo tão caótico que as pessoas estão dispostas a abrir mão da sua liberdade para ter um pouco de segurança. Faz sentido essa frase para você? Nós produzimos um mundo tão caótico que as pessoas querem abrir mão da sua liberdade para ter segurança. Pastor, o que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, meu querido. Se você não entende sobre o controle do anticristo sobre a terra, se você não entende que ninguém vai comprar ou vai vender sem a permissão, sem a marca da besta, se você não entende que aonde você estiver, você vai estar sendo vigiado, porque ele vai sim conseguir te vigiar 24 horas por dia, se você não entende que haverá uma perseguição severa a todo aquele que chamar pelo nome de Cristo, se você acha que isso é teoria de conspiração, lamento te dizer, mas quando começar, será que você vai ter coragem de continuar com Jesus? Não é brincadeira não. A preparação do mundo para o anticristo é uma realidade, está acontecendo agora. Sabe por quê? Só existe a necessidade de uma pessoa para trazer a paz no mundo se o mundo estiver caótico. Se nós estivéssemos em paz, precisaríamos de alguém que viesse trazer paz no mundo, sim ou não? Não, já estamos em paz. Mas se estamos todos em guerra, o tempo todo, crise para tudo que é lado, tudo de ponta cabeça, nada mais faz sentido, nós precisamos de alguém que chegue e fale: eu sou a solução do problema. É por isso que lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele fala que ele firmará uma aliança com muitos. Em Apocalipse, no capítulo 14, capítulo 15, fala que ele vai trazer paz, que ele vai trazer paz por um período de tempo. Ali, ó. Ele volta lá, ele firmará. Olha que interessante, ó. Firmará aliança com muitos por uma semana, são 7 anos. Tempo que a Bíblia falou que vai acontecer. 7 anos, meia hora. Uma brincadeira que a gente faz sobre arrebatamento, né? Fala que o homem vai ser arrebatado primeiro que a mulher. Já viu isso na Bíblia? Já ou não? Quem já viu isso na Bíblia? Não viu não? Fala que houve silêncio no céu por meia hora. Os homens subiram. Houve as mulheres. Aí acabou o silêncio. Tô brincando, gente. Mas ó, a Bíblia fala que ele vai ter um período de meia hora de silêncio. A Bíblia fala que ele vai reinar por 1 hora. Por meia hora não vai acontecer nada. A Bíblia fala em Apocalipse no capítulo 11, não precisa colocar. A Bíblia fala que a cidade foi dada aos gentios e eles andarão pela cidade santa. E não é a Jerusalém celestial, está falando da Jerusalém terrestre. Mas sabe o que é interessante? Isso é a preparação para o anticristo, certo? Mas existe algo que vai acontecer. E isso vai marcar os últimos instantes antes do anticristo vir. Sabe o que é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Ninguém te engane não. Porque não será assim. Ele não vai vir sem que antes venha o quê? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você prestou atenção no que você acabou de ler ou não?
não se engane, o fim não vai vir sem que primeiro aconteça 2 eventos sequenciais. Primeiro evento, a apostasia. Fala, apostasia. Quem sabe que a apostasia, levanta a mão. Baixa a mão, pô. Sabe não? Esse versículo não tem sentido nenhum para você. Se você não sabe que é apostasia, como é que sabe o que está acontecendo? Ele vai falar, examinar as escrituras. Apostasia significa renúncia. Apostasia está dizendo sobre as pessoas que vão renunciar à sua fé. Sabe o que vai acontecer no fim dos tempos? As pessoas vão abrir mão do verdadeiro evangelho para um evangelho que satisfaz o seu ego. A Bíblia falou isso há 1900 e tantos anos atrás. Vamos colocar 1900 anos atrás? De arredondar a conta. 1940, 60, João falou, Paulo falou assim, na carta de Tessalonicenses, 30 anos, 2070, 2060. Olha, antes do anticristo vir, pessoas renunciarão à fé. Pessoas renunciarão à verdade. Pessoas abrirão mão da verdade que há na palavra de Deus por causa das suas próprias paixões, concupiscências e desejos carnais. Está entendendo isso? Sabe o que a gente tem vivido hoje? Sabe o que a igreja está vivendo hoje? Um tempo de apostasia, de pessoas que têm aceitado um evangelho falho. Um evangelho que não condena o pecado. A Bíblia fala, ame o pecador, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Pastor, que pecado? Todo pecado. Não existe distinção, esse pecado pode, esse não. Nenhum pecado pode. Nenhum pecado pode. De mentir a matar. Nenhum pecado pode. Um evangelho que não confronta o nosso pecado, nossa carne, o nosso eu, e não nos fala para viver em santidade, não é uma pregação da verdade, mas é uma pregação abominável a Deus. É uma pregação que nos leva para longe de Deus. É uma pregação que vai nos levar diante do trono de Deus. E Jesus disse, naquele dia, eles dirão que fizeram 1001 coisas no meu nome, mas eu vou dizer, eu não vos conheço. Jesus falou isso, não fui eu, está na Bíblia. Está na Bíblia. A apostasia da fé já tem começado nesse tempo. E se não me falha a memória, não me lembro de ter ouvido um tempo cuja apostasia fora tão grande. Desde lá de trás, desde quando a igreja começou, de Jesus até hoje, você se lembra algum momento em que as pessoas abriram mão da sua fé como tem aberto hoje? Lembra? Os mais antigos têm certeza que sente falta daquela palavra que o pastor vinha e batia, né? Aquela palavra que quando o pastor pregava doía no coração, porque a gente olhava e falava, nossa, eu não estou fazendo nada direito. E isso trazia transformação. Mas hoje o mundo tem pregado um evangelho que não prega a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala, vem como você está, mas tome o meu jugo, aprenda de mim e encontrareis descanso para vossas almas. Não é, fica do jeito que você está, que está tudo certo. Se é bom e te faz bem, você tem que pensar 2 vezes, porque Paulo falou, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser sim enganados por um falso evangelho e no fim de tudo chegar diante de Deus, Ele olhar nos nossos olhos e falar, eu não te conheço.
Por isso que ele fala em Apocalipse: guarda o que você tem, para que ninguém te roube a tua coroa. Guarda o que você tem. Ao que vencer. Se tem que vencer, quer dizer que alguém vai perder. A Bíblia fala que quem vai perder vai ser o anticristo e quem estiver com ele. Porque naquele dia nós estaremos ao lado dele no Monte das Oliveiras, em um corpo transformado. Os mortos terão ressuscitado e nós estaremos vendo o nosso Cristo assentado sobre um cavalo branco. Na sua coxa estará um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com a palavra da sua boca o exército do inferno cairá e os reinos da terra serão do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas isso não é para todo crente. É só para quem vencer. Isso é só para quem permanecer. Pastor, não está fácil. Não está fácil para você, para mim também não está. Mas se fosse fácil, Jesus não falava assim: vocês vão ter aflição. Falava: vocês vão ser vida mansa. Jesus não fala. A única coisa que Jesus fala na Bíblia é salve. Paz seja convosco. A minha paz os deixo. A minha paz os dou, não como dou pelo mundo. Porque a paz do mundo ela passa de uma hora para outra. Mas a paz de Cristo ela permanece mesmo em meio à tempestade. Por que ela permanece? Porque nós teremos sim momentos de luta e adversidade. Porque se não fosse assim, seria muito mais fácil ir para o céu. Mas Jesus quer pessoas que paguem o preço? Não. Não é sobre pagar preço. Como eu já falei aqui, não existe preço para quem ama. Estar com alguém que eu amo não é pagar preço. É uma alegria, um prazer que eu sinto. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Estar com alguém que você ama é difícil, se fosse fácil. Estar com quem a gente ama. Tem momentos de luta, momentos de dificuldade, momento que a gente olha e fala: meu Deus, me dá sabedoria. Mulher que fala muito isso: Deus, me dá sabedoria, porque se me der força. É verdade? Eu entendi que todo mundo concordou aí, mas tudo bem. Só de olho aqui, mas uma assim, ó. Pastor, se eu tivesse força. A gente tem um momento difícil. Tem. Poxa, a vida não é fácil não. Se fosse fácil. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Se ele venceu a adversidade, a gente também vai vencer. Não houve nenhum dia difícil da tua vida que te matou até hoje. Então os dias difíceis que virão também não vão te matar. Mas todos vão nos ajudar a edificar ao Senhor um altar de adoração muito maior. Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque a glória do Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é aí que nós glorificamos a Ele, porque nós deixamos Ele ser glorificado. Não é pela nossa força, mas é porque Ele fez. É porque Ele fez. É porque Ele realizou. E nós estaremos com Ele todos os dias. Não podemos bobear. Desde que quando Jesus subiu aos céus, esse começou um relógio a contar. O espírito do anticristo começou a trabalhar para preparar o mundo com mentiras, com erro, com engano. E vou dizer uma coisa para vocês: tudo isso Deus está deixando acontecer. Sabia? Versículo 11 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, olha o que ele fala.
Olha o que ele fala. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por quê? Porque quando chegar a hora, a mentira vai começar a ser pregada como verdade, para separar joio de trigo. Porque a Bíblia fala que no começo, Deus não tirava o joio do meio do trigo, porque o trigo era pequeno e tirar o joio e o trigo saía junto. Mas agora nós somos trigo crescido, e quando o trigo cresce, chega a hora da colheita, cujo qual o Senhor tira o joio e o trigo ele leva e o joio ele queima. Ele vai separar o joio do trigo. Por isso Jesus falou: ninguém vos engane, porque o joio vai ser enganado. Então o irmão que se perdeu é joio. Se ele se perdeu, dá tempo de converter ele ainda, filho. Ora por ele, jejua por ele, busca o perdido enquanto há tempo. Porque a hora que o relógio falar, acabou o tempo, não tem mais o que fazer. A gente está esperando. Dá tempo ainda. Dá para fazer ainda. Não. A senhora Maria falou muito bem aqui: uma alma. Sabe por quê? Porque está acabando a terra. O espírito da mentira já está sobre a terra. Quando a apostasia chegar no seu máximo, a Bíblia fala que ele será revelado. Presta atenção. A Bíblia fala que ele vai se revelar. Ela não fala que ele vai nascer. Ela fala: ele já está. Quando a apostasia começa, ele já está vivo. E quando chegar a hora, ele vai se revelar. Vocês olharão quem tiver discernimento, se não tiver sido arrebatado, porque não estava firme com Jesus, faltou azeite na botija. Quando olhar, vai falar assim: cara, deu bom. E ainda haverá salvação para estes que perseverarem na tribulação. Mas se eu tiver direito de escolha, eu prefiro ser arrebatado antes. Por isso eu preciso manter minha botija cheia. Por isso eu preciso manter a minha lamparina acesa. Por isso eu preciso manter as minhas vestes brancas e não ser enganado pelas mentiras deste mundo. Porque nem todo espírito que fala de Deus vem de Deus. Porque nem todo mundo que expulsa demônio é de Deus. Porque nem todo mundo que opera milagres é de Deus. Tenha discernimento de Deus para você não ser enganado no final. Porque a operação do erro vai vir. E a Bíblia fala que ele fará sinais, enganará muitos, se possível até os santos. Mas sabe o que a Bíblia fala também? Quando João acaba de falar sobre o espírito do anticristo, para a gente acabar aqui, 1 João 4,4 fala o quê? O que fala 1 João 4,4? 1 João 4,4. Presta bem atenção. Então exalta o nome do Senhor. Filhinho, vocês sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O espírito do anticristo, ele pode até dominar a terra, mas no fim de tudo, o Senhor Jesus é quem se assentará no trono de louvor. Por isso nessa noite, vou dar uma porrada. Por isso nessa noite, eu só te faço uma pergunta. Imagine que o anticristo aparecesse agora. Ele começasse a destilar as suas mentiras.
fazer sinais e trazer paz no mundo, você o reconheceria? Ou será que você acreditaria que ele é um enviado de Deus? Se ele resolvesse as guerras agora, ele aparece com o acordo de paz perfeito, você olharia e diria: esse cara é a encarnação do mal? Ou você ia falar: glória a Deus que Deus enviou uma pessoa para resolver o problema? Muitas pessoas estão clamando por eles. Muitos confiam em carros e cavalos, na sua própria força. O salmista falava: mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Não podemos confiar na nossa força, temos que confiar em Deus. Não é homens que vão resolver, mas temos que ter homens de Deus trabalhando sim hoje em áreas de governo para tentar atrasar esse domínio. Porque se não fossem os pastores que lá estão dando a cara a tapa diariamente, a perseguição já teria começado aqui no Brasil também. Está entendendo? Você só não é perseguido porque existem pastores lutando para que a igreja continue aberta. Mas tem homens que se dizem homens de Deus, que falam de Jesus, mas que estão a favor do outro lado. Que as igrejas fechem, que o evangelho seja proibido, que o caos reine sobre a terra. Não se deixe enganar por boas palavras. Aprenda a ouvir a voz de Deus e andar segundo a vontade dele, para que quando o grande dia chegar, nós possamos estar prontos para subir. A pergunta que eu te deixo é: se o arrebatamento for agora, você sobe ou você fica? Feche seus olhos. Deixa essa pergunta, você e Deus, fala com ele. Se o arrebatamento for agora, você sobe ou você fica? Pastor, não tenho certeza, então você acerta com ele enquanto eu tenho. Mas não vai ser hoje, e se for? E se for? Não? Só isso que eu te falo. E se for hoje? Você sobe? Ou você fica: pastor, eu subo? Glória a Deus. Não fica se gabando não. Fala para o Senhor: obrigado por essa graça. Que eu continue firme na tua presença, continuo trabalhando na minha vida, para que eu continue sendo digno de salvação. Obrigado, Deus, porque eu vou para o céu. Lembre-se da passagem do rico e do Lázaro. Quando o rico falava: obrigado por eu não ser igual a esse homem pecador. E por fim foi o homem pecador que foi para o seio de Abraão. Quem quer ser o maior que seja o menor? Fala com Deus nessa noite. Deus quer ver você falando com Ele. Se acerta com Ele. Enquanto ainda há tempo. Vai ter batismo dia 24. Se você não desceu as águas, você tem que descer as águas. Enquanto há tempo. E quando o tempo acabar, não vai adiantar. Senhor. Nós precisamos perseverar, Senhor, até o fim. Que a nossa cura não seja roubada. Que nós possamos estar na tua presença. E quando aquele dia chegar, nós queremos fazer parte do teu exército. Como disse Paulo, não abrir e fechar de olhos. Antes soar da última trombeta, todos seremos transformados.
nós possamos estar contigo por toda a eternidade. Isso é tudo que eu te peço, Pai. Que venha o teu reino sobre nós e que nós façamos parte deste reino, em nome de Jesus.